Oi, gente, sejam bem-vindos de volta ao meu canal. Para quem é novo, então seja bem-vindo pela primeira vez. Faz um pouquinho de tempo que eu tô meio desatualizada com os meus livros de o que eu tô lendo no mês. E meu último vídeo já tinha sido uma compilação do que eu tinha lido nos últimos 2 meses. E esse aqui vai ser igual, porque tem alguns meses que eu leio bastante coisa e tem outros meses que eu não leio tantas coisas. Então, tipo, não adianta nada eu fazer um vídeo falando, nossa, o que eu li no mês? Aí eu li um livro, né? Não vai ser muito interessante. Então, eu vou seguir nesse formato. Então, o vídeo de hoje são as minhas leituras de abril e maio. Eu sei que a gente já tá em junho, mas acontecem coisas na vida da gente e aí as coisas vão se acumulando. Mas, enfim, então vamos lá. Vamos começar com as minhas leituras de abril, obviamente. Abril eu li muito pouca coisa. Eu tô aqui com o meu caderno pra me ajudar, né? Pra eu não me perder aqui o que eu li, o que eu não li. Então, na verdade, eu tenho 3 leituras anotadas aqui, sendo que uma delas eu já tinha falado no meu vídeo anterior, que tinha sido Americana, porque essa leitura eu só finalizei ela, na verdade, no início de abril, mas eu li ela mesmo no mês anterior. Então, tem dois mangás pra eu falar, que foram os que eu li no mês de abril. Não me lembro, assim, exatamente por que não foi um mês que eu li muitas coisas, mas vamos lá, vamos começar por Nana, volume 3. Esse daqui eu tenho já os outros volumes pra ler, na verdade eu tenho o 4, o 5 e o 6 e eu ainda não li. Mas eu li esse volume 3 e eu fiquei muito ansiosa pra saber com o que vai acontecer depois nessa história. Não adianta eu ficar falando muito sobre o volume em si, porque quem não leu os volumes 1 e os volumes 2, né? Quem não sabe sobre o que é a história, não adianta eu ficar muito dizendo o que eu achei sobre esse volume. Mas, basicamente, Nana é uma história que é um mangá, né? Como vocês podem ver, é uma história que tem duas personagens, onde as duas se chamam Nana, só que elas são completamente diferentes. Aqui é uma das Nanas, aqui é a outra Nana, e elas acabam se encontrando, elas acabam indo morar juntas em Tóquio, elas acabam se tornando amigas, e muitas coisas vão acontecer na vida dessas duas personagens. E essa Nana aqui é a grande protagonista desse volume 3 e ela tá passando por umas questões ali no relacionamento dela com o namorado dela que não são muito legais. Desde o início eu já achava que o personagem que faz ali o par romântico com ela era meio duvidoso, e aí nesse volume ele se confirmou que ele é bem duvidoso mesmo. Mas assim, é um mangá que eu tenho achado muito interessante. Eu não tenho muito costume de ler shoujos, que são romances voltados para o público feminino. Esse mangá aqui, ele é muito adulto. Ele trata de assuntos muito adultos, sobre vida, sobre sonhos, sobre emprego, sobre namoro, sobre relacionamentos. Então eu já tenho dito nos vídeos que eu tenho gostado bastante de Nana, e realmente está sendo uma leitura diferente, mas tem sido uma leitura muito boa. E para esse aqui eu dei 5 estrelas. Eu acho que eu tenho dado 5 estrelas para todos os volumes de Nana. Eu confesso que eu acho meio difícil dar uma nota para um mangá ou para uma HQ, por causa que é diferente do livro, que é meio que uma história fechada, e é uma leitura mais rápida também, né? Então é meio difícil, assim, dar uma nota exclusivamente para esse aqui, volume 3. Mas eu tenho dado nota 5 para todos os volumes, porque eu tenho gostado de todos eles. E aí, eu queria dizer que o Sully quer fazer uma participação especial aqui no vídeo, que ele tá aqui andando em cima dos livros que eu coloquei aqui em cima. E eu acho muito bom, porque o Sully, ele gosta de fazer participações especiais em todos os vídeos que eu falo de livro. É engraçado, assim, ó, parece que ele vê eu pegando os livros, montando as coisas aqui para gravar, e ele sabe, ele sabe. Olha a cara dele. Vai dormir, meu filho. Não é pra estragar os livros da mamãe. O Sully, ele é um grande hater da literatura, porque ele constantemente ele tenta estragar os meus livros. Assim, fica quietinho, por favor, não estrague nada da mamãe agora. Eu percebi agora que eu errei a ordem e, na verdade, Nana teria que ter vindo depois deste volume aqui, deste mangá aqui, que se chama A Sala de Aula que Derreteu. Esse mangá aqui é do Junji Ito. Esse mangá não é meu namorado me emprestou. Meu namorado tá fazendo uma grande coleção dos mangás do Junji Ito, então ele tá comprando praticamente todos. E ele tem me emprestado porque a gente é bem fã, assim, do Junji Ito, a gente gosta bastante dos mangás dele, das histórias dele. E eu acho que A Sala de Aula que Derreteu é um dos meus mangás, assim,
até aqui um dos meus favoritos. Esse mangá aqui, ele foi lançado pela editora Pipoca Nankin, se eu não me engano. E a Pipoca Nankin, ela tem lançado, assim, todas as histórias por dentro. Ó, ele é uma contracapa. Contracapa não, tem essa. Eu não sei como é que é o nome disso em português, mas é jacket em inglês, aquela é bilíngue, né? Mas ele é assim, ó, eu prefiro ler sem aquela capa. E ele é uma história muito sem pé nem cabeça, assim, resumidamente, tem um personagem principal e ele se muda pra uma nova escola e ele é todo bizarrão, ele tem uma irmã que é completamente bizarra também. E ele gosta muito de pedir desculpas pras pessoas. Só que quando ele começa a pedir desculpas pras pessoas, começa a fazer tipo um efeito e o cérebro das pessoas começa a derreter. Por isso que o nome do mangá é A Sala de Aula que Derreteu. Mas essa não é a única história, assim, só dessa escola nova, assim. São várias histórias envolvendo esses dois irmãos. Então tem a a sala de aula que derreteu, a beleza que derreteu, que ele começa a elogiar muito a beleza das namoradas e aí das mulheres, e elas começam também a ficar feias, elas não derretem, mas elas ficam feias. Tem o apartamento que derreteu, o amor de Shizumi, que é a irmã dele, que é totalmente bizarra, e a coletiva de imprensa do diabo. Depois tem outras histórias menores, que é Reencontro, Filhos da Terra, que aí não tem nada a ver com esses dois personagens, são tipo uns contos extras. Depois tem um epílogo e um pós-fácil. Eu gostei muito desse mangá. Esse daqui foi 5 estrelas e eu, na verdade, eu tô até cogitando, assim, mudar essas minhas 5 estrelas para uns 5 estrelas favoritado com coraçãozinho, porque realmente esse mangá ele foi muito bom. Eu acho que foi um dos mangás do Junjito. Pra quem não conhece o Junjito, ele é um mangaka que escreve terror, né? Então o traço dele é bem, assim, assustador, digamos. Vamos ver aqui se tem alguma coisa que eu possa ilustrar. Tem sim, obviamente. Então a gente tem ilustrações assim bem aterrorizantes. E eu gosto muito das histórias do Junjito, mas essa daqui foi uma que me pegou assim muito. E eu achei que foi uma história que fazia sentido, né? Do jeito dele de fazer sentido, mas também me deixou meio que com medo. Não medo, talvez, mas com um pouco de repulsa, sabe, da história. Sabe quando a gente tá vendo um filme de terror e ele é tão grotesco que a gente fica, tipo, meio com o estômago embrulhado? Esse mangá fez isso comigo, e os outros mangás dele não costumam fazer isso comigo. Então, esse daqui foi 5 estrelas e favoritado. Eu tô mudando ele agora pra favoritado. Tô repensando sobre ele e favoritei. Então, A Sala de Aula que Derreteu. Bom, e esses dois mangás foram as minhas leituras de abril. Como eu falei, não foi um mês que eu li muita coisa, não li nenhum outro livro. E depois a gente entra então nas minhas leituras de maio. Maio sim foi um livro que eu li mais coisas, mas eu li também majoritariamente mangá e HQ. E eu comecei o mês bem lendo o Livro dos Insetos Humanos, que é bem grande, do Osamu Tezuka. Esse daqui foi lançado pela Dark Side. E esse mangá eu dei, eu acho, de aniversário. De aniversário ou de alguma data comemorativa pro meu namorado. Eu não sabia sobre o que era a história, mas eu achava ele uma edição muito bonita. Então decidi dar ele de presente e nunca tinha lido, nunca li nada do Osamu Tezuka. E aí ele me trouxe, então, para eu ter essa experiência. E assim, é um desenho bem diferente do que a gente tá acostumado em outros mangás, como os que eu mostro aqui, né? Ele é um pouco assim. Não consigo mostrar na câmera muito bem, mas ele tem. Não parece muito um desenho japonês, sabe? Um desenho japonês assim, de mangá, mangá mesmo. A gente consegue ver que é uma coisa que foi feita há mais tempo, que não é uma obra atual pelo desenho e tudo mais. Então, o estilo dele é bem diferente do que a gente tá acostumado aí, como um mangá bem característico. A história desse mangá, ela é bem louca, assim. Eu acho que só quem leu consegue entender. Mas basicamente ele vai ter uma personagem feminina que eu já esqueci o nome dela, não vou nem tentar procurar aqui, porque. Mentira, que eu vou tentar procurar assim. Ai, não lembro. Não, gente, olha a cara desse personagem, só um pouquinho. É isso que eu quero dizer quando o desenho ele é realmente diferente. Mas enfim, a gente tem uma personagem principal que é a Toshiko Tomura. E a Toshiko Tomura, ela é uma grandíssima filha da puta, porque ela se torna famosa em muitas coisas que ela faz.
Tipo, independente se ela tá atuando, se ela tá escrevendo, se ela tá trabalhando com design, enfim, ela se torna muito famosa, então ela é, tipo, uma grande gênia de todas as áreas que ela tiver a fim de fazer. Só que a questão é que a Toshiko Tomura, ela é uma grande plagiadora. Ela pega o trabalho dos outros, ela se aproveita das pessoas, ela plagia o trabalho bom das pessoas e fica com mérito pra ela e ela acha que tá tudo bem fazer isso, porque é isso aí, a vida é muito curta pra gente se preocupar com escrúpulos. E inicialmente a gente acha a Toshiko Tomura uma personagem assim horrível, mas uma coisa que eu acho que foi muito importante nessa edição, e eu acho muito bom que a Darkseid tenha colocado, é que atrás a gente tem uns textos explicativos sobre a obra. Quando eu terminei de ler esse mangá, eu achei que eu não tinha gostado muito dessa leitura. Tem um pós-fácil do autor, depois tem uma carta aos leitores, feita pela Tezuka Productions e pela Darkseid, né? Que eu acho que eles só republicaram, que foi escrito pela empresa que ainda publica as obras do Tezuka. Tem um texto de um cara que fala sobre ousadia e sátira na metáfora dos insetos. E depois vai ter um outro texto de uma outra pessoa falando sobre metamorfoses do feminismo. E isso aí eu achei muito interessante, porque é muito difícil construir uma personagem feminina que seja a vilã, que seja uma filha da puta, e que consiga ser sustentada durante essa história, sabe? Que a gente acabe desenvolvendo quase que um sentimento positivo pelo que ela tá fazendo. É muito comum a gente encontrar essas características nos personagens masculinos, principalmente em anime, mangá. Mas as personagens femininas, ou elas são garotas mágicas, ou elas são uma donzela em apuro, ou ela é. Não sei, sabe? Não tem muito essa vila zona, assim, que não se arrepende do que tá fazendo. E a Toshiko Tomura é isso. Então é muito legal esses textos explicativos, porque eles vão falar que, na verdade, é uma grande crítica do Osamu Tezuka às coisas que estavam sendo publicadas na época e a forma como as mulheres são vistas no Japão, né? Que são essas mulheres para cuidar da casa, pra, né, serem subservientes aos homens, e é tudo que a Toshiko Tomura não é. Então eu acho muito interessante que o Osamu Tezuka, sendo homem, tenha tido essa genialidade de fazer essa grande crítica. Então, o livro dos insetos humanos é uma leitura bem interessante, apesar de ser uma leitura longa e em determinados momentos um pouco cansativa, assim, eu acho que ele poderia ter sido um pouquinho menos. Tem algumas polêmicas, assim, como por exemplo, alguns personagens negros sendo desenhados de uma forma muito, muito, muito caricata, e é por isso que tem uma nota da editora, né, dizendo que isso não foi alterado por tais e tais motivos. Então eu acho que é muito interessante, até porque é uma obra para ser lida por adultos, não é uma obra para ser lida por crianças. Então é bem compreensível porque que eles não fizeram essas alterações. E assim, ó, eu acho que é essencial ler a história e depois ler essas notas que tem no final, porque fazem a experiência da leitura muito mais rica, pelo menos assim, pra mim foi sensacional. Eu acabei gostando mais da história depois que eu li esses textos explicativos. E eu não me lembro quantas estrelas que eu dei para o livro dos insetos humanos, mas eu dei 4. Dei 4 estrelas por esses motivos, que eu acho que ele é um pouquinho longo, eu acho que algumas coisas são meio confusas, e tem algumas horas que tu não sabe exatamente o que tá acontecendo, mas é assim, ó, é uma obra bem interessante aí pra se ler. Seguindo nos quadrinhos, então eu li Fence 2, eu já tinha lido a primeira edição, já tinha falado aqui. A história de Fence é basicamente gays esgrimistas, é isso, não tem muito o que falar. É uma HQ bem bonita, ela é toda colorida por dentro. Eu comprei a 1 e a 2 na pré-venda e elas vieram com uns brindes bem legais, inclusive marca-página e pôster e necessaire, várias coisinhas. Essa edição, assim, eu dei 5 estrelas de 5, mas como eu falei, eu acho um pouco difícil dar nota pra, assim, um volume isolado de HQ, de mangá e tal, porque esse volume aqui, apesar de eu ter dado 5 estrelas, ele não se desenrola muito da história. O que nos é apresentado na primeira edição não desenrola muito aqui nessa segunda. É meio que eles lutando, 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 e não tem muito que um desenvolvimento dos personagens e da história. Então, assim, eu dei 5 estrelas porque eu gostei, eu me diverti, eu li rapidinho. O dia que chegou eu já tava lendo, porque eu tava interessada pela história. Mas não é tipo, nossa, mudou minha vida. Mas eu dei 5 estrelas e eu continuo achando caro, né? R$ 50 é bem fininho.
continua tendo esse problema aqui na primeira edição. Eu achava que isso tinha sido um erro da galera que tá publicando. Eu achava que eles tinham tido algum problema com o código de base, por isso eles tinham colado um adesivo, mas aparentemente não. Aparentemente todos os volumes vão vir assim, o que eu não gostei nem um pouco. E eu também me indignei um pouco, eu parei de pegar os volumes de Fence na pré-venda, inclusive eu cancelei, eu tinha garantido o terceiro na pré-venda, mas cancelei antes deles enviarem e me cobrarem na Amazon, porque eu fiquei um pouco chateada, porque eu estava pegando por R$ 50 na pré-venda, com os brindes e tudo mais, e tanto o volume 1 quanto o volume 2, eles continuam sendo vendidos com os brindes por um preço muito mais barato do que o da pré-venda. Então eu paguei R$ 50 e eles estão sendo vendidos por R$ 33, R$ 37. Então eu acabei cancelando a pré-venda do terceiro volume de Fence, vou esperar ele ser lançado e dar uma baixadinha no preço, porque realmente R$ 50 estava um pouquinho salgado e não tá compensando, né? Pegar na pré-venda, gastar R$ 50 e depois ele continuar sendo vendido com os brindes e por um preço mais baixo. Então não vi muita vantagem, fiquei um pouco chateada. Não sei se é coisa da galera, se é coisa da Amazon, não sei. Só sei que eu vou dar uma esperadinha aí pra pegar o terceiro volume de Fence. Depois, então, eu li Mortos de Amor, que também é um mangá do Junji Ito. Esse vídeo eu praticamente poderia ser um lendo Junji Ito a todo momento, porque meu namorado quer que eu leia tudo do Junji Ito. A capa desse mangá é belíssima e nessa edição a Pipoca Nankin ela começou a enviar umas cartinhas que eu achei muito bonitas com os personagens do Junji Ito. Esse é o personagem dessa história, que é o Garoto da Encruzilhada. E essa personagem aqui, que é a Fushi, eu não sei de que história ela é, que eu ainda não li nada com ela. Esse aqui é o Soichi, que é um personagem recorrente do Junji Ito também. E essa daqui é a Tomi, que é outra personagem recorrente do Junji Ito, que eu acho que todo mundo conhece. Então tá vindo esses cardzinhos colecionáveis, eles vêm dentro do mangá, junto com marca-página. E assim, eu achei a edição desse mangá belíssima e eu achei a história dele muito, 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 muito boa. O que eu não gostei desse mangá? O que eu não gostei é que a Pipoca Nankin, ela tá pegando várias histórias do Junji Ito e tá fazendo esses grandes compilados de história. Só que, dentro desse volume, não tem só a história de Mortos de Amor. Tem uns outros contos, e é por causa desses outros contos que eu não dei 5 estrelas, porque eu acho que não combinou uma coisa com a outra. Então a gente vai ter os capítulos, tem O Belo Garoto da Encruzilhada, A Mulher Atormentada, A Sombra, A Noite dos Gritos, O Belo Garoto de Branco. E aí assim, tipo, finaliza a história de Mortos de Amor, que pra mim foi 5 estrelas, foi muito bom, foi sensacional também, uma história muito boa do Junji Ito. Só que aí depois tem os outros contos aleatórios, só que eu achei muitos contos. Tem os Bizarros Irmãos Rikizuri, tem 2 histórias dessa família e desses personagens. Eu não gosto muito desses personagens do Junji Ito, acho eles chatos pra caramba. E depois tem a Mansão da Dor Fantasma, A Mulher das Costelas e Memórias de um Cocô Realista. Esse daí eu fiquei de cara, assim, que tava tudo muito legal, até o Junji Ito resolveu contar uma história sobre cocô. História meio pessoal dele, assim, uma história que conta uma coisa da infância dele, assim, não vou ficar dando spoiler, mas é uma coisa meio sem pé nem cabeça. Mas foi um mangá muito bom, esse Mortos de Amor, né, o Garoto da Encruzilhada. É uma história meio louca, mas bem característica do Japão, onde tem uma cidade que tem muita neblina, e nessa cidade as pessoas, tem muitas encruzilhadas nessa cidade, e as pessoas vão pras encruzilhadas e ficam esperando a primeira pessoa que passar pra pedir, tipo, um conselho. Pode ser um conselho sobre qualquer coisa da vida. E aí, o que essa pessoa estranha aí que estiver passando te aconselhar, tu vai ter que fazer. Então, as coisas começam a ficar meio complicadas, porque começa a aparecer esse personagem aqui, que é o Garoto da Encruzilhada, que ele aparece pra dar uns conselhos meio torto aí, mandar umas pessoas se matar, umas coisas assim, umas coisas bem jiu-jitsu. E aí tem um outro personagem que ele meio que tenta enfrentar, né, tudo que tá acontecendo, que é o personagem principal. Mas é uma história realmente muito legal. Eu gostei muito desse mangá, principalmente por causa da arte desse personagem, que é o Garoto da Encruzilhada. Porque ele é desenhado todo assim, ele é assustador, mas ele é muito bonito. Ele é um garoto alto, vestido todo de preto, com um brinco na orelha. E não é um tipo de personagem que o Junji Ito costuma desenhar. Então eu achei a história muito interessante por causa disso. Mas por causa dessas outras histórias que tem mais pro final, que eu não gostei tanto, eu acabei dando 4 estrelas pra esse volume aqui. Mas a história em si de Mortos de Amor pra mim é 5 estrelas, porque foi realmente muito boa.
E finalmente, parando um pouco de falar de HQ e mangá, eu li livros também, tá, gente? Eu também sei ler livros, por incrível que pareça. E eu finalizei a leitura de Filhos de Duna. Filhos de Duna foi um livro que eu levei, eu acho que uns 2 meses pra ler, e olha que eu li ele no Kindle. Não vou ficar mostrando muito o Kindle porque fica dando reflexo aqui, mas li Filhos de Duna no Kindle. E foi um livro muito bom, assim, foi muito bom. Mas foi uma leitura meio complicada, porque eu demorei muito pra ler. Eu tava lendo ele enquanto eu tava lendo outras coisas. Então, às vezes eu passava tipo 15 dias sem ler o livro e às vezes eu voltava a ler. Eu passava, nossa, esse livro tá muito bom, eu tenho que terminar ele. Só que aí a leitura de Duna é um negócio meio truncado, assim, o jeito que o Frank Herbert escreve é meio truncado. Às vezes eu não tava entendendo o que tava acontecendo, às vezes eu não tava entendendo o que esse personagem tá fazendo, qual que é o objetivo dele, qual que é o propósito dele, não sei. Não dá pra dar muito spoiler de Filhos de Duna, porque pra ler Filhos de Duna tem que ter lido Messias de Duna e antes disso Duna. Tem muita gente que lê só o primeiro livro, né, Duna, e fica por aí, não quer ler o resto, porque depois de Filhos de Duna tem mais tipo uns 3 livros, e aí o Frank Herbert morreu e os filhos dele continuaram escrevendo livro, e tem uma grande briga aí se os livros que os filhos escreveram podem ser considerados canônicos ou não, mas isso aí é uma discussão que não me pertence, porque eu ainda não li os outros livros. Pretendo sim continuar lendo Duna, lendo os outros 3 livros, né? Que. Esse aqui é como se fechasse a primeira trilogia e depois começa essa segunda trilogia com trilogia com 3 livros é boa, né? É óbvio. Aí depois tem mais esses 3 livros que eu ainda não li. Eu provavelmente vou demorar um pouquinho pra ler. Não vou ler agora, porque realmente não é uma leitura fácil, assim, tipo, ai, lendo aqui tão de boa. Tanto que eu demorei aí uns 2 meses pra ler. Mas se eu pegar assim, ó, eu peguei pra avaliar ali os meus históricos de leitura do Scooby, foram 2 meses entre o dia que eu comecei e o dia que eu terminei. Mas se eu for contar os dias, eu acho que dá uns 15 dias de leitura por aí. Eu dei nota 4,5 para esse livro, porque eu só não dei 5. E também não foi um favoritado, assim, gosto muito de Duna, mas não chega a ser um favoritado, porque eu acho um pouquinho complexo a leitura. Se fosse talvez um pouquinho mais simples, teria um favoritado. Mas assim, eu fiquei muito obcecada, assim, logo depois que eu terminei de ler o livro, eu queria falar sobre ele, eu precisava de alguém pra falar comigo sobre esse livro. Não tinha, ninguém que eu conheço leu esse livro. Meu namorado leu os 2 primeiros e não leu esse. E aí eu fiquei assim, obcecada, querendo falar com alguém. Eu pensava em Duna, ia dormir pensando em Duna, tomava banho pensando em Duna, tudo, tudo. Aí depois passou, assim, né? Porque eu fiquei muito, assim, perplexa com o final do livro. Então, assim, foi muito bom. Mas não foi 5 estrelas, porque tinha umas partes que eu tava muito confusa. Tinha uns momentos que eu ficava muito, 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 muito sono lendo. E eu. Tipo assim, parece que a leitura não engatava. Eu tava gostando da história, mas a escrita era meio complexa. Não é um livro fácil de ler, mas eu acho que vale a pena, sabe? Eu acho que é um livro que vale muito a pena fazer o esforço. E conhecer a história, e conhecer tudo, o mundo de Duna, os personagens de Duna, porque todos são muito interessantes. E o final do livro eu até chorei. Eu não imaginava que fosse ser, tipo um livro que iria chegar, tipo, a me emocionar, né? Porque é uma ficção científica, mas eu fiquei emocionada no final com os desdobramentos que acontecem com alguns personagens, e não vou dar spoiler. Mas é isso, eu acho que vale muito a pena fazer esse esforço e ler Duna e dar uma chance pra Duna, apesar de ser uma leitura meio difícil. Depois disso, eu fui pra uma leitura que, olha, eu tava devendo fazer muito tempo. Tinha muita gente aí, ó, falando, ai, que o livro era bom, tem que ler esse livro, que foi Os Sete Maridos de Evelyn Hugo. Eu dei esse livro pra minha mãe, eu acho que de aniversário, ou alguma data comemorativa, tipo Dia das Mães, alguma coisa assim. E depois de ter lido ele, eu fiquei pensando assim, meu Deus, eu dei esse livro pra minha mãe, sabe? Tipo, é um livro LGBTQIA+, né? E eu não sabia, gente. Eu achava que Evelyn Hugo era sobre a Evelyn e o marido dela. Eu não achava que tinha outras coisas aí no meio do livro. Mas, ó, eu gostei bastante do livro. Eu fiz várias marcações aqui com post-it. E não marquei com marca-texto nem nada, porque o livro não é meu, mas marquei porque tiveram várias frases e momentos do livro, assim, que eu senti vontade de marcar. E eu gosto muito quando eu estou lendo um livro, e eu sinto que eu tô me conectando com ele quando eu sinto vontade de marcar coisas e de um dia pegar, folhear e pensar, nossa, essa parte fez sentido pra mim, ou eu gostei de ler essa parte, alguma coisa desse tipo. Então, eu gostei muito do Sete Maridos de Evelyn Hugo. Eu dei nota 4 pra ele. Não dei nota 5 porque eu acho que
tem algumas coisas que eu achei meio muito pouco prováveis, ou muito, assim, explicadas muito rapidamente, ou muito pouco críveis, assim, né? Coisas que foram acontecendo. Mas, assim, é um livro muito bom, eu li ele muito rápido. E ele muito rápido, eu li, tipo, ele em uma semana. E, tipo assim, ler em um livro em uma semana pra mim é muito rápido, porque eu não sou o tipo de pessoa que leio um livro em um dia. E não é pra mim isso aí. Mas eu gostei muito do livro, ele tem um ritmo muito, muito, muito bom. Era um livro que em um dia eu li, sei lá, 200 páginas e aí eu finalizei ele. E teve também um dos maridos que eu achei super, hiper, mega desnecessário, que foi tipo, sei lá, o sexto marido dela, que eu realmente não gostei. Achei que ficou meio de encheção de linguiça e não precisava ter, porque já era marido pra caramba. Eu sei que sete é um número mais bonito que seis. Mas, não sei, teve um dos maridos aí que eu não curti muito a história, assim, achei que não precisava. Mas recomendo, acho que é um livro hypado e acho que merece o hype que tem. Mas, assim, sinceramente, eu odeio essa capa. Eu acho essa capa horrorosa. Eu gosto da fonte, gosto do rosa, gosto do azul, mas eu odeio essa imagem atrás, que supostamente deveria ser a Evelyn Hugo. Eu acho tenebrosa, muito feia. Pega em qualquer banco de imagem, é isso que me remete, assim, muito feia mesmo. E o que eu acho é que muitas pessoas dizem que esse é o melhor livro da Taylor Jenkins Reid e que os outros dela não seriam tão bons. Tipo assim, eu gostei de Sete Maridos de Evelyn Hugo, mas eu não fiquei, tipo, louca de vontade de ler os outros livros da Taylor Jenkins Reid exatamente por isso. Porque eu já vi muita gente dizendo que leu esse, aí foi ler Daisy Jones and the Six e não foi pra frente, não fluiu, não gostou. Então, sinceramente, eu não fiquei com vontade de ler outros livros dela. No futuro, quem sabe, mas por enquanto, não. E pra terminar, eu acho que esse vai ser um dos vídeos de leituras assim que eu tentei ser o mais concisa possível pra não ficar muita coisa. Eu li mais um mangá do Jiu-Jitsu, porque esse vídeo é sobre isso, que foi Vênus Invisível. Esse mangá, ele não foi publicado pela Pipoca Nanquim, ele foi publicado pela Devir, e eu achei ele uma edição bem bonita. Ele também, todos os mangás do Jiu-Jitsu, eles são lançados com essas jackets. Então a gente tira a jacket e eles são geralmente pretos. Na câmera não dá muito pra ver, mas tem uma pessoa morta ali, como sempre. E aí tem uns pôsteres, assim, que eu achei muito bonitos. Nem todos os pôsteres são sobre histórias que tem aqui. Tem também essa personagem aqui, que eu acho que é a personagem de Uzumaki, que é uma história, né, uma das mais famosas do Jiu-Jitsu que eu ainda não li. E no meio ele tem umas partes que são coloridas. E isso eu nunca tinha visto nenhum mangá do Jiu-Jitsu ser assim. Ele tem essa parte que eles chamam de galeria. Então eles têm essas artes coloridas como se fossem páginas de revista. E o início também da história é assim colorida. Eu achei muito legal, eu gostaria muito de ler um mangá do Jiu-Jitsu inteiramente colorido. Depois, obviamente, ele volta a ser assim, preto e branco. E Vênus Invisível, ele tem esse nome, mas na verdade ele é uma coletânea de histórias. Ele, inclusive, se chama Coleção de Histórias Curtas, o Melhor de Junji Ito. Então, aqui nesse volume, a gente vai ter as seguintes histórias. Vai ter Bilhões Solitários, que é uma história bizarríssima. Poltrona Humana, que é uma das histórias mais famosas do Jiu-Jitsu, é muito legal, muito boa. Vênus Invisível, que é, né, tipo, a história que dá título a essa coletânea, que é uma história muito boa também. Depois vão ter algumas galerias de imagem com ilustrações de Uzumaki e No Longer Human, que eu não me lembro como é que é a tradução agora em português, nome em português. Depois vai ter Mulher Lambedora, Mestre Umis e Eu, que é uma história, né, sobre a vida do Junji Ito, né, ele como um personagem. Depois tem Uma Paixão que Não É Deste Mundo, Como o Amor Veio ao Professor Querida, O Mistério da Falha de Amigara, A Trágica História do Pilar Principal, essa aí é tipo, bem curtinha, que é inclusive, eu acho que esse cara aqui que tá na capa, e O Filho Póstumo. Então são todas histórias muito legais. Eu acho que a Devir, ela teve uma grande sacada de pegar umas histórias muito boas do Jiu-Jitsu e colocar todas elas juntas numa coletânea. Tanto que eu dei 5 estrelas pra Vênus Invisível, porque foi realmente muito divertido, assim. E essa edição, com essas páginas coloridas no meio, foi, acho que assim, uma grande sacada. E tem essas histórias do Junji Ito, né, dele próprio,
igual aquela do cocô que eu tava falando pra vocês, que o jiu-jitsu faz um pouco disso, assim, ele fala um pouco da trajetória dele, né? Então, o mestre Umes, no caso, Umes, não sei como é que fala, era um mangaka que influenciou ele e tudo mais, então ele vai contar, então tem ilustrações do jiu-jitsu criança. Então, realmente foi muito divertido essa leitura de Vênus Invisível e eu dei 5 estrelas pra ele. E assim a gente termina o vídeo de hoje. Eu espero que esse vídeo não tenha ficado muito longo e agradeço a quem ficou até aqui, né? Se tu ficou até aqui, por favor, não esquece de dar like, de deixar um comentário. Se tu não é inscrito no canal, te inscreve, porque tudo isso ajuda o meu canal a crescer, os meus vídeos a chegarem em outras pessoas. Compartilha também com os amigos, se tu já leu algum desses livros ou mangás e HQs que eu li aqui, comenta aí qual que tu gosta mais, se tu leu, se tu gostou, se tu não gostou. E é isso, gente. A gente fica por aqui e até o próximo vídeo.